Olá, olá, olá. Deus abençoe muito o seu dia, realmente te dando paz, alegria, satisfação, né? No mundo que nos inspira ou instiga o tempo todo a querermos coisas, que você consiga ter satisfação naquilo que você tem, nas pessoas que estão à tua volta e na tua família, em nome de Jesus. Estou olhando para o capítulo 1 da primeira carta de João, capítulo 1, do verso 1 ao 4, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, ou a vossa alegria se cumpra. Primeiramente, entendendo que este João está abrindo a sua carta, ele já está dando um testemunho, ele, tipo assim, já está dizendo do que ele vai falar, tá? Ele está deixando muito claro sobre o que ele vai falar e sobre quem ele vai falar, que é a pessoa de Jesus Cristo, que ele está dando testemunho. Ele está dando testemunho a respeito de Jesus. Ele está dizendo que esse Jesus, ele viu esse Jesus, ele tocou esse Jesus, ele ouviu esse Jesus, ele falou com esse Jesus, ele teve a oportunidade de vê-lo operando maravilhas. Então, João está testemunhando que realmente esteve com Jesus e que esse Jesus é verdadeiro, tá certo? Então, o apóstolo João testemunha de Jesus Cristo, o que era desde o princípio, desde a eternidade. Desde a eternidade, desde o princípio do mundo, desde o princípio da imaginação de todas as coisas, desde o princípio da criação do homem, o que era, Jesus já estava lá com o Pai. Na verdade, no Evangelho de João, o primeiro capítulo vai dizer que tudo foi feito por ele, por Jesus, e que nada do que foi feito sem ele seria feito, tá certo? Então, Jesus está desde o princípio, ele é o que era desde o princípio. O Evangelho segundo João, no capítulo 1, do 1 ao 5, registra o seguinte: no princípio era o Verbo, Jesus Cristo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, Jesus Cristo, era Deus. Esse Verbo, Jesus Cristo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, Jesus Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 14,6 ainda vai dizer, Jesus respondendo, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É dessa pessoa que João está testemunhando aqui. Ele vai dizer que o ouvimos, ele vai dizer que os ensinamentos então de Jesus, tudo que Jesus ensinou, as ordens que ele deu aos demônios, as falas de Jesus para aqueles que eram curados, a conversa de Jesus com aqueles que pediam ajuda. João ouviu, João participou disso, entende? O que vimos com os nossos olhos, a pessoa de Jesus ali presente, o que contemplamos, aqui a ideia, me parece que contemplar é uma ideia de admiração. Olhava com admiração, um espanto, com maravilhamento, estava maravilhado com a pessoa de Jesus ali operando tudo que ele operava e falando de forma tão maravilhosa, né? E as nossas mãos apalparam, tocaram em Jesus. É dessa pessoa que João está testemunhando. Só que eu vou tentar resumir aqui. E ele vai continuar dizendo a respeito do verbo da vida, não tocaram a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, se tornou conhecida, e nós a vimos, nós vimos esta vida, disse João, a vida se manifestou, se tornou carne, e nós a vimos, e dela damos testemunho, que é o que ele está fazendo, e anunciamos a vocês a vida eterna, que é Jesus Cristo, que estava com o Pai, e nos foi manifestada, se tornou conhecida para João. Ele andou com Jesus, Jesus estava presente, ele conversou com este Jesus.
Com a finalidade de quê? E aí ele vai terminar dizendo a finalidade e dando uma conclusão. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco, vocês fiquem em paz conosco, vocês consigam se reunir e andar junto conosco na mesma visão, na mesma cosmovisão, olhando com as mesmas expectativas e esperança, esperando a vinda do maravilhoso, esperando a palavra de Deus transformar, mudar, moldar a nossa vontade e o nosso ser à imagem de Cristo Jesus. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O Pai, Deus, e o seu Filho Jesus Cristo. A nossa comunhão é com eles. É por isso que nós temos paz, é por isso que nosso coração pode descansar à noite, nós dormimos tranquilamente, porque a nossa expectativa está no perdão de Deus em Cristo Jesus, que nos é outorgado diariamente. Deus não nos olha mais com ódio, não é a sua ira, a sua mão de ira que está sobre a nossa cabeça, mas a sua mão de graça, a sua mão de amor, a sua mão de perdão, que fica sobre a vida daqueles que confiam sua vida a Jesus Cristo, confiam seus dias a Jesus Cristo, confiam que esta vida e este momento é de Jesus Cristo. Jesus Cristo há de nos perdoar de todos os pecados e nós seremos perdoados, seremos transportados à presença do Pai um dia e ficaremos em paz eternamente com Deus, porque hoje nós temos paz com Deus em Cristo Jesus, única e exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus, pela obra que ele realizou naquela cruz. E a conclusão do apóstolo João, só nessa introdução à sua primeira carta: e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa, para que a nossa paz seja completa, para que nós tenhamos paz com Deus, na presença de Deus, e paz com os irmãos, por causa de Jesus Cristo, a nossa vida eterna. Pense nisso, pense muito nisso. Deus é bom e te ama. Tenha um ótimo dia.